Fala pessoal, beleza? No vídeo de hoje eu vou tratar de um assunto bem polêmico. E se Jesus estivesse vivo hoje? Primeiramente eu quero esclarecer algumas coisas. Vamos considerar nesse vídeo que Jesus está morto, no sentido de carne mesmo, né? Não está mais vivo entre nós. Quero fazer uma consideração aqui espiritual e religiosa, pois se você considerar em muitas religiões, Jesus ainda está vivo. Algumas religiões dizem que ele está vivo governando a terra, outras religiões dizem que ele está vivo em alma, outras dizem que ele vai voltar. Enfim, são várias vertentes que dizem que ainda ele está vivo. Claro que em muitas religiões ele é tratado como uma figura viva, desde quando exercemos o amor ao próximo e outras semelhantes atitudes de caridade, de amor. Muitas vertentes religiosas também diz que Jesus vive em nós, desde que exerçamos a fé. Mas nesse vídeo eu quero fazer uma análise filosófica, se caso ele estivesse vivo entre a gente, de carne e osso, vivo pelas ruas de uma cidade do interior de São Paulo, por exemplo. Segundo ponto, eu quero deixar registrado o meu profundo respeito por todas as vertentes religiosas, por todas as crenças, doutrinas, que fique claro o meu respeito por todos vocês que pensam diferente de mim. Eu não quero parecer que eu estou desafiando Deus, que eu estou desrespeitando Jesus. Inclusive, é uma das principais figuras no nosso ocidente. Por favor, não encarem isso como um ataque, mas encarem isso como uma crítica, um pensamento filosófico. Eu quero trazer essa parte teológica para os problemas concretos sociológicos atuais. Então, esse questionamento que eu vou fazer aqui hoje é simplesmente para questionar e para pensar como seria se Jesus tivesse entre a gente, vivendo aqui, por exemplo, em Marília, São Paulo. O que ele faria, quais seriam as atitudes dele, o que será que a sociedade pensaria sobre ele. Terceiro ponto, eu tenho profunda admiração pela figura de Jesus. Eu acredito que ele passou na Terra e nos deixou um legado muito importante, o amor ao próximo, a caridade, o perdão. E isso, de certa forma, foi uma ruptura na época. Por isso que ele causou tanto conflito. As pessoas não aceitaram Jesus na época dele. Mas aqui vai meu questionamento. Será que as pessoas aceitariam Jesus hoje, se ele estivesse entre a gente? Esse vídeo que eu tô gravando agora pra vocês vai ser bastante longo, então eu espero a compreensão de vocês, porque talvez o áudio vai ser um pouquinho diferente em algumas partes, porque eu não vou gravar ele só hoje, eu vou gravar em vários dias, porque eu não tenho muito tempo, então eu vou separar em partes. Então talvez a iluminação esteja diferente, talvez eu esteja com outra roupa, outro cabelo, outra barba, não sei. Então talvez as partes desse vídeo não sejam totalmente similares esteticamente às outras partes, beleza? Espero a compreensão de vocês, porque esse vídeo vai ser gravado durante muitos dias aí no começo de 2026. Assim, eu peço de coração para que assistam com calma, sejam críticos também, podem me criticar, podem comentar aí o que vocês acham disso tudo, que eu tô receptivo a novas ideias, também a críticas e aos pensamentos diferentes, beleza? Inclusive, eu acho fundamental vocês comentarem aqui nesse vídeo o que vocês acham sobre isso tudo, porque no fundo é muito importante a gente trazer toda essa questão teológica para o nosso cotidiano. Esse vídeo ele não é para ser tratado como um desrespeito à figura de Jesus. Eu simplesmente estou exercendo o meu papel crítico para tentar jogar para um problema real. Vamos tentar jogar Jesus para os nossos dias atuais e ver como que ele se encaixaria. Então, de novo, eu ressalto que eu não quero ser zombador e desrespeitoso com nenhuma religião, doutrina ou segmento, tá bom? Então bora, vamos ao vídeo. Antes de entrar na parte específica do vídeo, vamos analisar alguns dados. Biologicamente, o ser humano, Homo sapiens, surgiu há 300 mil anos e teve em média 10 mil gerações biológicas. Após a Revolução Agrícola, desde o início das civilizações, há aproximadamente 12 mil anos, desde lá acabou existindo 480 gerações. Aí eu comecei a questionar o ChatGPT. Entre essas últimas 500 gerações, não é estranho definirmos um ser humano apenas como o iluminado, que seria no caso Jesus Cristo? Acho matematicamente pouco racional defini-lo como enviado por Deus, devido a esses dois principais fatores. Ser humano existe há 300 mil anos e há inúmeras gerações. Isso revela uma desproporção histórica e probabilística. A chamada revelação máxima teria ocorrido há apenas 2 mil anos. Por que Deus esperaria entre 98% a 99% da história humana para se revelar plenamente? Vamos às 3 dificuldades que isso causa. Injustiça temporal. Bilhões de humanos nasceram e morreram sem acesso a essa revelação.
Arbitrariedade histórica. Um evento localizado ganha um valor universal. Assimetria cognitiva. A verdade máxima dependeria de nascer no lugar certo e na época certa. A ideia de que um indivíduo específico seja o único iluminado, o único mediador, o único enviado, parece estatisticamente implausível, a menos que se aceite que um Deus, por exemplo, haja excepcionalmente e de forma seletiva, ou uma lógica não democrática de revelação tenha surgido, ou de que, de alguma forma, ele evoluiu o suficiente para ser exemplo último e perfeito de um ser humano, Jesus, no caso. Perguntei novamente ao GPT. Quero saber como Jesus viveria no mundo atual em 2026, quais seriam suas atitudes? Ele não temeria passar fome? Ele não arrumaria um emprego? Se ele estivesse vivendo em Marília, São Paulo, o que ele faria nos seus dias? Sabemos que ele é uma figura de amor e caridade, mas como ele iria se sustentar? Tirar o pão de cada dia? Se ele trabalhasse, qual seria o emprego? Aqui deslocamos o Jesus teológico para o problema sociológico concreto real, exatamente onde surgem contradições. Primeiro ponto, Jesus também teria medo de passar fome? Sim. Nada nos evangelhos sugere que Jesus fosse inconsciente da sobrevivência material. Ele fala de pão, trabalho, dívidas, salário, camponeses, empregadores. Ele viveu dependente de doações e hospitalidade. Em 2026, provavelmente teria uma insegurança econômica real. Segundo ponto, ele arrumaria um emprego? Provavelmente sim, mas não qualquer um. Jesus não defendia a acumulação, a exploração, a submissão cega à autoridade econômica, mas também não glorificava o ócio. Ele trabalharia o suficiente para viver, não para enriquecer. Terceiro ponto, qual emprego Jesus teria em Marília, São Paulo? Pensando no perfil psicológico e ético, temos algumas opções plausíveis. Trabalhador informal, autônomo, pedreiro, ajudante de obras, carpinteiro, coerente com a tradição, né? Montador de móveis, prestador de pequenos serviços, ou seja, um trabalho manual, digno, sem hierarquia rígida. Ou também, talvez ele seria educador popular, um professor voluntário em cursinhos comunitários, alfabetização de adultos, educação ética em ONGs. Ele já fazia isso, né? Mas sem diploma. Ou talvez ele seria um assistente social, trabalho em abrigo, cozinha comunitária, ONG de moradores de rua. Mas atenção! Isso não paga bem, então exigiria apoio coletivo, que provavelmente ele não faria. Não trabalharia em banco, mercado financeiro, marketing agressivo, influencer de consumo, cargos corporativos e hierárquicos. Não por moralismo, mas por uma incompatibilidade ética. Então, como ele se sustentaria de verdade? Aqui entra a parte mais incômoda. Jesus hoje dependeria de redes solidárias, doações, amigos, comunidades, pessoas que acreditariam nele, exatamente como era no tempo dele. E isso traz um dado brutal. O Jesus real de hoje viveria à margem do sistema, e não como um exemplo de sucesso. Será que ele usaria as redes sociais? Provavelmente sim, mas de modo estranho aos nossos padrões. Com vídeos simples, discursos curtos e provocativos, críticas diretas ao consumo, hipocrisia religiosa e desigualdade. O resultado provável seria cancelado, chamado de comunista, vagabundo ou charlatão. Como seria um dia típico de Jesus em Marília, São Paulo, em 2026? Bom, talvez ele acordaria cedo, trabalharia meio período em obra, oficina e ONG, almoçaria de um jeito simples e à tarde ele conversaria com desempregados, dependentes químicos, gente invisível socialmente. E à noite, ele conversaria em praça, reunião em casa simples, leitura e silêncio. Nada de templos luxuosos. Conclusão dura e honesta. Jesus hoje não seria confortável para ninguém. Para o mercado, ele seria improdutivo. Para o Estado, inconveniente. Para igrejas, perigoso. Para a classe média, desconcertante. E a pergunta final e talvez a mais importante: nós o ajudaríamos a pagar o aluguel ou chamaríamos ele de vagabundo e fracassado? Vamos agora fazer um contraponto muito importante. Como será que Paulo de Tarso viveria em 2026? Aqui a diferença é radical, porque Paulo foi um oposto sociológico de Jesus. Quem foi Paulo em termos psicológicos e estratégicos? Paulo não foi como Jesus. Ele foi um intelectual altamente treinado, um estratégico,
organizador, comunicador institucional, construtor de doutrina. Enquanto Jesus viveu e morreu sem criar uma instituição, Paulo viveu para criar uma instituição que sobrevivesse. Se o cristianismo existe, é mais por Paulo do que por Jesus. Paulo de Tarso, em 2026, seria alguém que domina a linguagem técnica, sabe usar sistemas, entende de poder, mídia e narrativa, sabe simplificar ideias complexas para massas. Ou seja, Paulo se adaptaria muito bem ao mundo atual. Onde estaria Paulo hoje? Provavelmente ele estaria em academia, filosofia, graduação, mestrado, doutorado, produção intelectual constante, ou seja, uma vida acadêmica, né? Ele escreveria livros, artigos, seria criticado, debatido, citado, algo entre teológico midiático, intelectual público e líder ideológico. A liderança religiosa institucional de Paulo seria organizar igrejas, criaria hierarquias, definiria dogmas, colocaria a disciplina. Em 2026, ele fundaria uma denominação, estruturaria estatutos, criaria cursos de formação, padronizaria discursos. Jesus incomoda o sistema. Paulo constrói sistema. E na mídia e redes sociais? Paulo provavelmente estaria em todos os lugares: YouTube, Instagram, podcasts, debates, congressos. Ele com certeza saberia polemizar, simplificar, criar frases fortes, dividir o mundo em antes e depois. Provavelmente ele seria amado por seguidores, odiado por críticos, acusado de autoritário, extremamente influente. E financeiramente, Paulo provavelmente se sustentaria muito bem, pois ele venderia livros, cursos, palestras, eventos, formação de líderes. E mesmo quando se fala em trabalho manual, Paulo nunca abandonaria o poder simbólico. Ele entenderia perfeitamente a questão financeira, de patrocínio, doações, institucionalização da fé. Agora temos aqui uma grande diferença ética entre Jesus e Paulo. Jesus é vida, Paulo é doutrina. Jesus é exemplo, Paulo é regra. Jesus é experiência, Paulo é sistema. Jesus é amor radical e Paulo moral normativa. Jesus é margem, Paulo é centro. Jesus é encontro, Paulo é organização. Em 2026, Jesus seria invisível e Paulo seria influente. E sobre o controle moral de Paulo? Paulo é quem normatiza a sexualidade, define papéis sociais, estabelece culpa, cria fronteiras claras entre salvos e perdidos. No mundo atual, isso gera filas de seguidores, gera conflitos, gera poder. Paulo entenderia perfeitamente a lógica das massas digitais. Conclusão incômoda, mas honesta. Se ambos vivessem hoje, Jesus estaria em periferias, sem estabilidade e questionando tudo. Paulo estaria em palcos, em debates e moldando consciências. E talvez a frase mais dura seja esta: se Jesus voltasse hoje, provavelmente Paulo seria o primeiro a explicar Jesus para as massas, só que do jeito dele. Eu fiz mais uma pergunta ao GPT. Se alguém na rua pedir minha ajuda para ajudar os pobres, com a maior humildade possível, e essa mesma pessoa afirmar que quase passa fome todos os dias, e que vive em um abrigo para moradores de rua, e que se esforça horas do dia ajudando necessitados, eu posso supor que ela é Jesus? GPT respondeu: racionalmente não. Não podemos supor que ela seja Jesus. Então eu reformulei minha pergunta. Se Jesus voltasse hoje, encarnado em pessoa física, nascesse em Marília, São Paulo, em uma classe média, e agisse exatamente como ele agiu há 2000 anos, a sociedade iria reconhecê-lo? E como? A sociedade iria percebê-lo como enviado por Deus? A resposta direta é não. A sociedade não o reconheceria como enviado por Deus, e muito provavelmente o rejeitaria, exatamente como fez da primeira vez, só que mais rápido e com outros rótulos. O primeiro erro comum é achar que se Jesus voltasse, a gente reconheceria ele. Isso parte de uma ilusão retrospectiva. Jesus não foi reconhecido em seu próprio tempo, não pelos religiosos, não pelos intelectuais, não pelo poder político, nem pela maioria do povo. Ele só foi reconhecido depois, quando morreu, foi reinterpretado, foi transformado em doutrina, foi institucionalizado. Ou seja, Jesus só é reconhecível depois de virar mito. Em 2026, em Marília, São Paulo, em classe média, o que ele pareceria ser se ele falasse por parábolas, relativizasse riqueza, criticasse líderes religiosos, acolhesse marginalizados, rejeitasse formalismo moral, recusasse poder e fama? Ele seria visto como excêntrico, idealista ingênuo,
subversivo, problemático, ameaça a ordem religiosa, politizado demais para uns, apolítico demais para outros. Não seria visto como enviado por Deus, mas como alguém que não se encaixa. A sociedade moderna exige credenciais e não caráter. Hoje, para alguém ser levado a sério, precisa ter diploma, cargo, seguidores, ser ligado a alguma instituição, selo de autoridade, visibilidade mediada por algoritmos. E Jesus não teria diploma, não seria vinculado a nenhuma instituição, não teria nenhum cargo. E o discurso seria de anti-autoridade. Logo, Jesus falharia nos critérios de reconhecimento. E os milagres, mesmo que acontecessem, seriam filmados, desacreditados, explicados, desmentidos, atribuídos a truques ou tratados como fake news. Hoje o milagre não convence, ele viraliza e depois é descartado. Mas se talvez, por exemplo, ele fizesse uma perna crescer de volta ou alguma coisa muito extraordinária, talvez acreditariam. E as igrejas o reconheceriam? Muito provavelmente não, porque Jesus atacaria a hipocrisia religiosa, desmontaria a teologia da prosperidade, criticaria líderes espirituais, relativizaria dogmas, colocaria pessoas acima de doutrinas. As instituições religiosas não reconhecem aquilo que ameaçam sua estrutura. Historicamente, elas só canonizam depois que o perigo passa. Quem o reconheceria então? Pouquíssimas pessoas, e não de modo que você imagina. Pessoas feridas, pessoas excluídas, pessoas cansadas de discursos vazios, pessoas que não buscam certezas, mas sentido. E mesmo assim, não diriam que ele é o Filho de Deus, mas diriam algo do tipo: tem algo diferente nesse cara. O reconhecimento seria existencial, não teológico. O ponto mais duro e verdadeiro: se Jesus voltasse igual Jesus, ele não caberia no mundo que diz adorá-lo. Por quê? Porque o cristianismo aprendeu a venerar a imagem, mas não a suportar o modo de vida. A sociedade não o reconheceria. Ele não seria visto como enviado por Deus. Ele seria questionado, atacado, vigiado e descartado. Só depois de silenciado, reinterpretado ou morto, talvez fosse reconhecido. E a pergunta que fica, e talvez a mais filosófica de todas: se ele tivesse hoje em Marília, São Paulo, você o reconheceria ou falaria para ele se adequar à realidade? Problemas que Jesus teria na sociedade atual. Vivemos na era de performance, produtividade, resultado mensurável. Jesus não prometia sucesso, não oferecia prosperidade, falava de fracasso, cruz, renúncia. O seu discurso soa como inútil no mundo orientado por metas. Temos também o colapso da confiança no extraordinário. No mundo digital, tudo pode ser editado, tudo pode ser falsificado e explicado. Mesmo os milagres talvez seriam desacreditados, ridicularizados, instrumentalizados. O milagre perdeu o poder epistemológico. Teríamos também um problema do discurso ético radical, porque Jesus propõe amar os inimigos, perdoar sempre, abandonar a riqueza, rejeitar a hierarquia moral. Isso é impraticável. Ameaça estruturas sociais, desmonta privilégios. A sociedade rejeita éticas que não podem ser administradas. Teria muita rejeição institucional. As religiões organizadas vivem de dogmas, precisam de controle, funcionam por hierarquia. Jesus relativiza leis, questiona líderes, coloca pessoas acima de doutrinas. Ele seria visto como herético. E se Jesus aceitasse o sistema como ele é, provavelmente ele pagaria o preço do reconhecimento. Para ser ouvido, ele teria que adaptar a linguagem, aceitar patrocínio, simplificar discurso, criar marca, se institucionalizar. No momento que ele fizesse isso, ele deixaria de ser Jesus. Haveria um risco de traição da mensagem. Ao usar o sistema, o conteúdo vira produto, a ética vira slogan, o amor vira marketing. Jesus se tornaria palestrante motivacional, influencer espiritual, líder carismático domesticado. Talvez ele seria reconhecido, mas desfigurado. Por que a volta de Jesus é impossível? Temos um paradoxo da encarnação repetida. Jesus só faz sentido como ruptura, escândalo e contradição. Repeti-lo transforma escândalo em rotina, ruptura em fórmula, mistério em franquia. A repetição destrói o evento. Jesus só existe no conflito. Se ele não incomoda, não é Jesus. Se é aceito por todos, já foi neutralizado. O reconhecimento pleno é sinal de falsificação. Então, como ele seria reconhecido? O reconhecimento não seria teológico, mas existencial. Não seria "é o Filho de Deus", mas algo nele
me desinstala. Ele vive o que diz, a verdade sem espetáculo. Um reconhecimento silencioso e minoritário. Se Jesus voltasse hoje, exatamente como foi, ele não seria reconhecido como enviado por Deus. Ele seria descartado, politizado, silenciado. E só depois, quando não ameaçasse mais ninguém, seria reinterpretado, canonizado e vendido. Uma pergunta é inevitável. Você gostaria que Jesus fosse reconhecido ou teria coragem de segui-lo mesmo sem reconhecimento nenhum? Aqui está o ponto. Se ele não fizesse nada de extraordinário, apenas vivesse como viveu, ninguém iria acreditar que é ele. Mesmo se ele falasse "eu sou Jesus", automaticamente despertaria desconfiança, patologização, vigilância, internação psiquiátrica. O próprio anúncio enfraquece a crença. Por que o cristianismo precisa que Jesus não volte? Esse ponto é duro, mas é fundamental. Jesus vivo é um problema, porque Jesus não criou a igreja, não criou dogmas, não criou moral sexual rígida, não criou hierarquia, não acumulou poder. Ele desorganiza tudo que veio depois. Um Jesus real destruiria o cristianismo institucional. Se ele voltasse e dissesse "isso não foi bem o que eu quis dizer, vocês transformaram a vida em doutrina, amor não é regra, pobre não é objeto de caridade, é sujeito", metade da teologia cairia. Por isso Jesus funciona melhor morto e interpretado do que vivo e falando. O paradoxo central é esse. O cristianismo sobrevive porque Jesus não está aqui para corrigi-lo. Se hoje aparecesse alguém que vivesse como Jesus, amasse como Jesus, perdoasse como Jesus, recusasse poder como Jesus, ele seria chamado de fraco, alienado, utópico e irresponsável, e não de filho de Deus. As instituições precisam que ele permaneça ausente. Talvez Jesus não tenha sido rejeitado apesar de ser Jesus. Ele foi rejeitado justamente por ser Jesus. Jesus histórico não escreveu nada, não fundou a igreja, não definiu dogmas, não criou hierarquia, não legislou moral sexual detalhada, não prometeu prosperidade, não buscou poder político ou religioso. Jesus viveu e foi morto. O cristianismo institucional é doutrina, é dogma, é sistema moral, é hierarquia, é administração de culpa e salvação, é poder simbólico e material. O cristianismo não é a continuação direta de Jesus, é a interpretação organizada dele. Jesus vivo é incontrolável. Instituições sobrevivem por estabilidade, previsibilidade, repetição, autoridade fixa. Jesus vivo e falando seria imprevisível, antidogmático, situacional, desconfortável, impossível de enquadrar. Ele diria coisas como: "Vocês entenderam errado, essa regra não faz sentido, vocês colocaram peso demais nas pessoas, a lei foi feita para o ser humano, não o contrário. Nenhuma instituição suporta isso." A teologia depende do silêncio de Jesus. Esse é um ponto-chave. Grande parte da teologia cristã foi construída depois, por outros autores, especialmente por Paulo, em contextos culturais específicos, com problemas que Jesus nunca tratou diretamente. E se Jesus voltasse e dissesse "não falei nada disso", o que cairia? Parte da doutrina do pecado, certas regras morais, exclusivismos, interpretações sobre salvação, estruturas de autoridade espiritual. Jesus vivo desmontaria séculos de construção teológica. O cristianismo funciona melhor com Jesus interpretável, um Jesus morto, que não responde, não corrige, não contradiz e pode ser moldado. Por isso existem Jesus conservador, Jesus liberal, Jesus da prosperidade, Jesus revolucionário, Jesus moralista, Jesus terapêutico. Cada grupo recorta o Jesus que lhe convém. Se Jesus voltasse, só um deles estaria certo, e provavelmente nenhum estaria confortável. A autoridade religiosa seria imediatamente ameaçada. Hoje, líderes religiosos dizem: "Jesus disse", "a Bíblia ensina", "Deus quer". Se Jesus estivesse presente, quem falaria por ele? Quem interpretaria? Quem teria autoridade? Toda mediação perderia sentido. E instituições vivem de mediação. Com Jesus voltando, há uma crise de poder. O Jesus histórico criticava líderes religiosos, atacava a hipocrisia, expunha o uso da fé como controle, desmontava status espiritual. Se ele voltasse hoje, entraria em choque direto com igrejas ricas, líderes carismáticos, moralismos seletivos, teologias de mercado. Ele não seria aliado,
seria ameaça interna. O cristianismo diz esperar a volta de Jesus, mas estruturalmente ele não suportaria essa volta, porque a fé virou sistema, o sistema virou poder. O poder não tolera a correção viva. Jesus funciona melhor como símbolo, imagem, objeto de culto, narrativa fechada, e não como presença, voz, crítica, vida em ato. Jesus entraria em conflito com o cristianismo porque ele viveu o que o cristianismo administra. Ele libertou o que o sistema regula. Ele encarnou o que a instituição representa. E seguir Jesus hoje, fora da instituição, significa viver sem garantias, agir sem holofotes, amar sem retorno, assumir o custo pessoal disso. E como seria seguir o modo de vida de Jesus? No trabalho, Jesus não propõe ascensão ilimitada, competição constante, identidade baseada em cargo. Na prática, isso significaria, hoje, trabalhar para viver, não viver para trabalhar. Recusar práticas injustas, mesmo que tragam vantagem. Não medir o próprio valor pelo salário ou status. Isso entra em choque com a meritocracia absoluta, culto à produtividade de hoje, comparação social permanente. O resultado real: menos prestígio, mais coerência e certo desconforto interno. Em casamentos e em relações, Jesus não fala de amor como contrato, mas como responsabilidade radical pelo outro. Na prática, seria menos posse, menos controle, mais escuta, mais perdão, menos jogo de poder. Isso é difícil, porque nos expõe, nos tira do lugar de vítima moral e nos impede de usar regras para nos proteger. O resultado real seria relações mais honestas, porém que exigiriam mais controle emocional. E na parte do consumo e estilo de vida, viver como Jesus implica simplicidade voluntária, menos acúmulo, menos necessidade de distinção, menos provar algo. No mundo que vende identidade via consumo, isso soa como fracasso, falta de ambição, desperdício de potencial. Resultado real: liberdade interior, mas perda de reconhecimento externo. Enfim, se Jesus fosse reconhecido hoje, seria justamente porque deixou de viver como Jesus. O cristianismo ama Jesus, desde que ele não fale mais. Jesus fundou um modo de viver. O cristianismo fundou um modo de administrar esse modo de viver. E administrar exige que o fundador permaneça ausente. Talvez o maior sinal de fidelidade a Jesus seja justamente não precisar provar que você o segue. Muito obrigado por assistirem o vídeo. Deixem um like aí, comentem e até o próximo. Abraço!